Bem-vindos então de novo aos vídeos de PHP intermédio e avançado e, tal como dissemos no vídeo anterior, vamos então neste vídeo tentar aqui criar uma função para adicionar encomendas. E para isso eu vou criá-la aqui em baixo, ok? Function, adicionar encomendas. E vou passar para aqui uma variável designada por elementos que irá conter um array, será um array com os diferentes elementos que eu vou necessitar. Neste caso, a encomendas necessita de um ID encomenda, que eu não vou definir, não vou defini-lo porque será a própria função a ir buscar o ID disponível. Depois vou necessitar de inserir um ID cliente. Ora, e quando eu tentar aqui definir um ID cliente, o que vai acontecer? Eu vou definir um ID cliente, o produto, a quantidade e a data da encomenda. Quando eu tentar inserir aqui o ID cliente na base de dados, o que eu vou ter que me assegurar é que o ID cliente que eu estou a introduzir existe na base de dados, ou melhor, na tabela clientes, ok? Portanto, se ele não existir na tabela clientes, automaticamente a encomenda não pode ser adicionada. Vamos então ver como é que nós vamos processar isto aqui, e atenção que a forma como eu estou aqui a fazer é a forma mais manual possível que existe, ok? Nós podíamos utilizar aqui mecanismos através de formulários em que eu selecionaria qual era o cliente e automaticamente ficaria logo com o ID definido, mas não, nós estamos a fazer aqui isto com o máximo de manualidade possível, ok? Sem a intervenção de mecanismos externos à programação. Vamos então aqui definir, neste caso vamos colocar global para termos acesso aqui a estas propriedades, ou como lhe queiramos chamar, são variáveis, ao fim e ao cabo. Eu costumo dizer-lhes que são propriedades porque estão aqui definidas no modo global, e então cá vai, ora, utilizador, a password, a nova ID e o host, ok? Temos então aqui o global, tudo muito bem, vamos colocar aqui o try. Vamos definir já aqui a instrução catch, PDO exception, erro, ok? Nada disto é novidade. Então vamos colocar aqui echo, erro, get message, para que me possa ser apresentado um erro caso ele aconteça. Agora vamos criar aqui, então, o nosso código para inserir a nova encomenda. Ora, eu por uma questão de leitura, eu vou aqui seccionar elementos do array, ok? E eu vou então definir aqui várias variáveis locais. Uma delas será o ID cliente, que é igual a elementos de 0, ok? Depois temos o produto, que será igual a elementos, ok? Elementos de 1. Depois temos a quantidade, que será igual a elementos de 2. Assim. E depois temos aqui então a data encomenda igual a elementos de 3, ok? E desta forma temos aqui a forma mais simples de ler o programa, isto é, pegando nos elementos que vão ser passados como argumento. Eu tenho aqui encomendas mal escrito, ok? Não sei se já tinham dado conta. Vou depois então seccionar aqui todos os elementos, ok? Para que depois agora possa operar com eles. Ora, eu vou aqui então fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos ter que verificar se o ID cliente é válido. Okay? Não adianta estarmos a ir já buscar um ID encomenda disponível, uma vez que se o ID cliente for inválido, automaticamente nós não temos que processar o ID encomenda. Okay? Então vamos aqui verificar. Neste caso vou fazer ligação igual a new PDO MySQL, dbName igual a nova BD, host igual a host. E depois vou colocar então o utilizador e a password. Ok? Tenho aqui a minha ligação criada. Há aqui um aspecto que eu penso que me esqueci de fazer
aqui neste que é fechar a ligação, ok? Cá está um aspecto que nós não nos devemos esquecer, que é fechar a ligação. E neste caso, simplesmente escrevendo ligação é igual a null, ok? E eu não sei se tenho isto aqui em mais sítios, tenho aqui de certeza também aqui no criar clientes, ok? Resultado igual a query, certo? E aqui vou fechar a ligação igual a null. Okay? Não esquecer isto, é uma boa prática, é uma excelente prática para libertar os recursos e às vezes pode ser a razão para a criação de problemas. E portanto, temos aqui então tudo isto preparadinho, temos aqui, ora bom, vamos aqui fechar isto como deve ser, ok, temos aqui adicionar encomendas e elementos. Ora, vamos então aqui verificar se o ID cliente é válido, ok, ligação, já está. Vamos aqui utilizar uma outra técnica que é o do bind value, ou neste caso pode ser o bind param. Neste caso então vamos colocar resultado, ou melhor, sim, é igual a ligação, prepare, e o prepare vai executar uma instrução SQL que eu vou escrever aqui, para ser mais fácil de ler. Neste caso será insert into encomendas, values, e, ou melhor, nada disto. Ok, vamos aqui fazer o seguinte, select, isto insert eu já estava a pensar em inserir a encomenda, neste caso é select id cliente from clientes where id cliente igual a, e agora vamos definir aqui isto desta forma, id cliente, ok? Vamos agora fechar aqui, tudo muito bem, vamos aqui fazer o prepare SQL, depois vamos colocar ainda resultado, bind param, e isto para estarmos aqui a diversificar a utilização dos métodos, e então neste caso o parâmetro será id cliente e o valor será o id cliente que está aqui em cima, ok? Id cliente. Nós sabemos também que é um PDO param int, ok? É um parâmetro do tipo inteiro. E agora vamos fazer simplesmente resultado execute, ok? E podemos definir logo aqui, neste caso o resultado não seria muito bem, mas final, ok, final é igual a resultado.execute fetch PDO fetch ASOC, ok? E depois vamos colocar aqui, neste caso, ok, vamos colocar assim, fetch ASOC, ok, vamos aqui verificar, echo final row count, ok, e vamos ver se isto funciona, ok, vamos ver assim, vamos colocar aqui resultado, ok, vamos ver se isto funciona. Para isto vamos ter que adicionar aqui então a chamada à função, adicionar encomendas, e vamos criar aqui o array. O array será direto, neste caso eu vou colocar aqui o array 0 para o cliente, e depois a encomenda será, neste caso, o 0 foi o ID cliente, depois vamos definir o produto será um automóvel, depois a quantidade será 5 automóveis, não, um automóvel, e depois a data será 2012 10 20. Ok, vamos ver se isto está a funcionar corretamente, eventualmente não. Vamos aqui refrescar, expected, falta aqui na linha 59 e 59, ok, falta aqui qualquer coisa, ok, aqui neste caso não falta, mas está assim a mais, vamos refrescar ainda. Na linha 62 há um erro com
uns 2 pontos, ora, linha 62, execute, fetch, ok, faltam aqui 2 pontos, executar, call to member function fetch or non-object, ok, então nós temos aqui isto não funciona desta forma, ok, o execute está correto, e agora vamos fazer simplesmente o seguinte, ok, final, vamos ver aqui final row count, ok, ora call to function row count on non-object na linha 64, portanto nada disto é possível, então vamos aqui colocar a ligação para ver quantos métodos foram afetados, ok, continua a não ser possível, resultado, mãe do céu, ok, cá vamos nós então e cá está, resultados igual a 0. Isto significa basicamente o quê? Significa que eu passei aqui o ID, ou melhor, eu vou aqui adicionar clientes, vou fechar isto, ok, significa que eu passei aqui o ID igual a 0, ok, no entanto eu não tenho nenhum cliente cujo ID seja igual a 0. Tenho um cliente que tem um ID igual a 23. Ora, se o resultado foi igual a 0, isto é, se não há valores retornados aqui, não há linhas retornadas, significa que esta expressão que aqui está, SQL, não retornou qualquer espécie de valor. E, portanto, há 0 valores encontrados. Reparem que se eu alterar aqui para 23, já existe um cliente com este valor. Então, neste caso, o resultado será igual a 1. Ok? Portanto, desta forma nós conseguimos ver se determinado ID existe ou não, ok? Colocamos aqui esta expressão que nós poderíamos aqui ainda simplificar de outras formas, mas de qualquer das maneiras fica então aqui esta implementação que nos permite ir verificar se existem ou não resultados. Então, cá temos resultado row count, vai-me permitir saber o número de linhas encontradas. Então eu vou colocar aqui nome linhas é igual a resultado row count. Ora, e agora eu posso verificar se o ID existe. Então, if nome linhas igual a 0, o que significa isto é que o ID não existe. Então, echo não existe nenhum cliente com o ID cliente definido, ok? E depois vamos colocar aqui um exit, ok? Vamos ver então o que é que acontece aqui se eu definir, vamos aqui colocar também a seguir um echo, ok, e vamos colocar aqui continuou, apenas para verificar se o código continuou ou foi interrompido ali, ok? Então vamos aqui definir um ID igual a 0, ou por exemplo 10, que não existe também, vamos aqui, e não existe nenhum cliente com o ID cliente definido, ok? Nós podemos inclusive aqui colocar o ID cliente igual a, e neste caso vamos aqui especificar qual é o ID cliente que não foi encontrado e que é o ID cliente, ok? E reparem então, não existe nenhum cliente com o ID cliente igual a 10, e é um facto, só existe com 23 e 24. Ora, então se existe com 23 e 24, vamos aqui definir uma encomenda para o cliente com ID 23, ok? E o que vai acontecer é que vai aparecer o continuou, ok? Vamos aqui então executar e cá está, continuou, significando isto que esta verificação conseguiu encontrar um ID cliente válido. No próximo vídeo vamos aqui implementar, substituir aqui isto pela inserção da encomenda, ok?